Henker que vive duas vezes. Capítulo 388. Gigantomáquia, 13. No momento em que a sombra de Perséfone alcançou o casulo, o espírito Guai já estava recuando após engolir Hades inteiro. Como você ousa? Seu rosto se contorceu de fúria, revelando sua crueldade. Ion-Woo não apenas a rejeitou, ele até roubou Hades depois de todos os problemas que ela passou para capturar seu marido. Era uma ameaça imperdoável, especialmente porque ela ainda não havia absorvido todo o poder sagrado do território. Perséfone acenou com a mão e sombras giraram ao seu redor em uma agitação semelhante a um tornado. No entanto, Ion-Woo conseguiu interceptar seu movimento mais uma vez. Asas do céu, temporário. Ele abriu ambas as asas simultaneamente, afastando as sombras entre ele e Perséfone. Bum! Embora o poder durasse apenas um curto período de tempo, sempre que Ion-Woo abria ambas as asas, ele estava confiante de que não ficaria aquém da maioria dos deuses. A explosão rompeu o templo e esmagou o chão e as colunas de mármore, forçando o prédio a desabar. A sombra que se expandiu de dentro do templo afastou os escombros. Mas Ion-Woo já havia escapado. Perséfone rugiu histericamente. Pegue-o, pegue-o. Os olhos na sombra perfuraram e surgiram para perseguir Ion-Woo. Ion-Woo saiu correndo depois de retirar suas Sky Wings para economizar energia e abrir suas Fire Wings. Em seus braços, ele segurava Hades, que estava pálido como um cadáver, mas ainda continuava respirando. Ele ainda está vivo. No entanto, era muito cedo para se sentir aliviado. A respiração de Hades estava fraca e parecia que iria parar a qualquer momento. Como seu poder sagrado foi tomado, ele era pouco mais que uma concha, e a divindade que compunha seu corpo espiritual estava se fragmentando e se dispersando. Nesse ritmo, era possível que Hades desaparecesse completamente. O que devo fazer? Ele considerou levar Hades para Atena e Hermes, mas com a guerra entre o Olimpo e os titãs e gigantes, ele acabaria recebendo a atenção indesejada daqueles que queriam engolir Hades e tomar seu território sagrado. E eles provavelmente querem pegar as colunas de luz, as escadas para o Olimpo. Os titãs e gigantes sempre desejaram escapar do Tártaro e ascender ao Olimpo. Agora que os deuses do Olimpo haviam descido e as escadas ainda estavam ligadas entre o Tártaro e o Olimpo, era a chance deles. Essa era mais uma razão para Ion-Woo proteger Hades, impedir que sua divindade desaparecesse e ajudá-lo a recuperar seu poder sagrado. O problema era que Ion-Woo não tinha ideia de como fazer nenhuma dessas coisas. Nem Jeong-Woo, embora ele tenha repetido o benefício especial várias vezes, era raro fazer conexões próximas com deuses ou demônios. Em primeiro lugar, quase nada se sabia sobre transcendentes. Ion-Woo olhou em volta na esperança de uma resposta, mas nenhum dos deuses ou demônios tentou ajudá-lo. Agares lambe os lábios enquanto olha para seus braços. O rei dos sete infernos observa você com muita atenção. Vimalacitra começa a rir da primeira guerra entre deuses em muito tempo. Um pequeno número de deuses expressa preocupação com a Mãe Terra. A maioria deles olhava divertida e alguns estavam preocupados com a Mãe Terra. Como concorrentes da Olympus, eles só viam um grande evento como este como uma oportunidade para aumentar a sua própria influência. Ion-Woo estava sozinho e sua mente estava confusa com todos os tipos de pensamentos. Mas, por que Hades está nesta condição? Ele não conseguia entender. Hades era um dos deuses superiores do Olimpo. Mesmo que Perséfone fosse o apóstolo de Gaia, não havia como derrotá-lo assim, ele foi poderoso o suficiente para manter Tifão, os titãs e os gigantes afastados por séculos sozinho. Além disso, não era como se ele não soubesse o que Perséfone estava tramando e tivesse sido pego de surpresa. É possível? Assim que um pensamento ocorreu a Ion-Woo, as pálpebras de Hades estremecerão. Ele abriu os olhos com uma careta, como se estivesse tonto. No entanto, ele sorriu ao ver o rosto de Ion-Woo. Então nos encontramos assim. Ele estalou a língua e olhou para trás de Ion-Woo, para uma sombra colossal em seus calcanhares. À frente deles, ele podia ver os monstruosos gigantes Hipólito e Polibotes. Você me resgatou? Hades balançou a cabeça ao entender a situação. Ele não achava que abriria os olhos novamente. Foi fortuna ou infortúnio? Independentemente do que fosse, ele estava nesta situação agora. Eu vejo. Falhou. Ele percebeu que não havia passado com sucesso o trono do submundo para Ion-Woo. Parecia que os deuses e demônios da morte cuja atenção estava voltada para Ion-Woo ainda estavam discutindo algo sobre ele e afetando o sistema da torre para adiar a sucessão ao trono. Além disso, aquele maldito Alforone também teve uma participação nisso. Com Alforone bloqueando a ascensão de Ion-Woo à divindade, não havia como Ion-Woo suceder Hades, e todos os planos de Hades foram frustrados. Por quê? Hades franziu a testa com a pergunta de Ion-Woo, sem entender o que ele quis dizer. Sua divindade estava se dispersando e todo o seu corpo gritava de dor porque ele havia perdido muito poder sagrado. O que? Por que você tentou se matar? Hades não falou e o silêncio se estendeu entre eles. Havia uma razão pela qual Perséfone o derrotou tão facilmente e porque nada impediu os titãs e gigantes de aparecerem no templo do rei do submundo, Hades não resistiu. Isso fez Ion-Woo se sentir traído. Eu sei que você se sente culpado por Perséfone. A lenda é famosa até no mundo inferior. Hades não falou. Mas você sabe que está decepcionando aqueles que acreditaram em você e te seguiram, certo? Você está zombando da nossa fé. A tentativa de Hades de desabafar empurrou outros para o caminho do infortúnio. Embora eles brigassem entre si,
O Olimpo desceu para ajudá-lo. Diz Plutão lutou durante centenas de anos porque confiavam nele. Os residentes do submundo confiavam nele. Yon-Wu se abriu com ele. Todos que depositaram sua fé em Hades foram atingidos por um raio repentino. Me dar o bônus do trono do submundo foi um consolo para aqueles que você deixaria para trás. Claro, Hades não tentou morrer sem fazer arranjos para que Yon-Wu tivesse sucesso como rei do submundo. Hades provavelmente acreditava que com esta posição, Yon-Wu seria capaz de ajudar Diz Plutão e escapar do Tártaro. Ele deixou os titãs e gigantes sozinhos para manter o Olimpo alerta, presumindo que Hermes e Atenas seriam capazes de detê-los. Provavelmente também ele fez arranjos para que seus subordinados pudessem se levantar novamente sem ele. No entanto, não importa o que acontecesse, ainda era uma traição de confiança. Desde o início, a única coisa que fiz foi fugir, Hades falou com um sorriso amargo. Por fora, fingia me importar com todos e me comportar com responsabilidade. No entanto, sempre que me deparei com uma tarefa difícil, evitei-a e fugi. Yon-Wu ficou em silêncio. Mesmo durante a luta com Cronos, eu disse que já tinha colocado meu irmão mais novo no trono e fiquei na retaguarda. Eu não queria ser incomodado em ajudar a estabelecer o Olimpo, então virei as costas e disse que cuidaria do submundo. Embora outros possam tê-lo visto como um rei com poder e status incríveis, ele era apenas um observador que observava os acontecimentos do mundo. Ele fez a mesma coisa com Perséfone. Depois de se apaixonar por sua beleza, ele a forçou a se casar com ele, mesmo sabendo que ela se sentiria infeliz em um lugar desconhecido. Ele fingiu não ver o sofrimento dela, esperando que um dia ela retribuísse seu amor, mesmo que ele não fizesse nenhum esforço especial para conquistá-lo. Quando soube que Perséfone estava trabalhando com Gaia, ele fugiu novamente sem sequer tentar convencê-la a parar. Ele foi para o Tártaro para lidar com os titãs e gigantes, embora soubesse que essa não era a razão pela qual Perséfone lhe deu as costas. E mesmo agora, embora Hades dissesse que amava Perséfone, ele ainda tentava escapar porque não gostava de se envolver em assuntos complicados. Você está dizendo que não quer ser responsável por seus erros, Yon-Wu disse com uma voz fria depois de ouvir Hades. O sorriso de Hades ficou mais sombrio. De certa forma. Você ainda está planejando virar as costas para todos que acreditam em você? Hades ficou em silêncio por um tempo. Ele viu a distância entre Yon-Wu e os gigantes diminuir. Estrondo. Ele viu Diz Plutão e os deuses do Olimpo lutando desesperadamente além do templo desmoronado. Uma expressão contemplativa apareceu em seu rosto por um momento, seguida por uma mistura de emoções. Ele mordeu o lábio e olhou para a mão, que já estava meio transparente. Sua divindade estava desaparecendo e seu poder sagrado vazava como água. Ele não iria durar muito. Yon-Wu olhou para Hades com uma expressão complexa no rosto. Há poucos dias, o mundo estava a seus pés e agora ele parecia estar oscilando à beira de um penhasco. O que você quer que eu faça? Assuma a responsabilidade por suas ações. Os olhos de Yon-Wu brilharam. Hades abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas fechou-a novamente com um aceno pesado. Eu vou. Você pode me colocar no chão? Mas não se preocupe com eles. Mesmo que eu seja pouco mais que madeira morta agora, ainda sou útil o suficiente para isso. Hades estreitou os olhos e acenou com a mão. Bum! As sombras que se aproximavam dos gigantes e de Perséfone colidiram com uma parede invisível. Bum bum bum! Eles bateram na barreira, mas ela não se moveu. Yon-Wu mal conseguia ouvir os sons que eles faziam. Hades libertou-se silenciosamente dos braços de Yon-Wu. Ele deu passos vacilantes, incapaz de encontrar o equilíbrio. Yon-Wu tentou ajudá-lo, mas Hades levantou a mão para impedi-lo antes que ele se endireitasse. Naquele momento, parecia que o rei do submundo havia retornado. Era difícil dizer o que o fez mudar de ideia depois de já ter tentado desistir de tudo, mas uma coisa estava clara. Ele estava tentando fazer algo importante. Minha divindade já se dispersou e não vou mais me recuperar. Então, Yon-Wu tentou dizer algo, mas Hades o interrompeu. Mas se eu tiver um sucessor claro e o anunciar adequadamente, o pandemônio será resolvido. Dinheiro. Hades tirou a espada da bainha. Foi impossível progredir com o bônus porque Alforone havia bloqueado o sistema. Só restava uma opção. Ele tinha que repassar não apenas o bônus, mas também todo o poder que tinha para forçar a divindade de Yon-Wu a aumentar. Nenhum único deus ou demônio intrigante seria capaz de detê-lo. Nem Alforone, já que nunca houve uma situação no passado em que um transcendente desse tudo o que tinha a um mortal. Porém, para Hades, ele estava apenas devolvendo tudo o que recebeu dele. Ele não se arrependeu disso. E no futuro, depois que Yon-Wu exuviasse e ganhasse transcendência, quando ele realizasse adequadamente a santidade, Diz Plutão floresceria novamente. A transferência do trono começará agora. O sucessor deve se ajoelhar e curvar-se diante do rei para prestar seus respeitos.